Quero pedir a todos os amigos da nossa live, do Facebook, do YouTube, que compartilhem esta live com os grupos, para que outras pessoas acompanhem esse ensino bíblico dessa escola bíblica dominical, nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Peço que abram as vossas Bíblias no Evangelho Sagrado de João, no capítulo 14, versículo do 1 até o versículo de número 31. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse-lhe: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Filipe: Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê, porque não pode o ver e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco,
Mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo vos a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que foi dito, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamo-nos daqui. Amém. Graças a Deus. Oremos. Senhor, fala conosco através dessa palavra e liberta-nos das forças ocultas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Peço aos amigos que estão nessa live ao vivo, compartilhar a live com os grupos do Facebook, divulgar nos grupos do WhatsApp o ensino da palavra de Deus. Vamos entrar no ensino bíblico nessa manhã. Essa palavra de Jesus que liberta. Vitorinha já está aqui, graças a Deus, com sua Bíblia. Nós vemos Jesus falando nas suas palavras finais, quando ele já está para ser entregue na mão dos judeus e líderes do Sinédrio, que queriam arrancar a sua cabeça, porque se sentiam ameaçados pelos milagres que Jesus operava. Nós estávamos comentando hoje que milagres não libertam as pessoas. Elas podem ver paralíticos andando. Uns só fazem confirmar aquilo que já acreditariam, que já acreditavam, mesmo antes de ver o milagre. Mas para outros se torna um problema, como nós vemos que depois que Lázaro ressuscitou, já queriam em seguida matar a Lázaro. O cara tinha acabado de sair do túmulo podre, e isso não foi uma demonstração de libertação para as pessoas, mas sim uma demonstração de ameaça. Eles se sentiram ameaçados e queriam matar aquele que havia acabado de sair do túmulo, da tumba fria, do caixão, do chão. Tem pessoas que estão tão cheias de demônios, que se todos os mortos ressuscitassem hoje do cemitério e viessem para a terra novamente, elas quereriam matar todos esses novamente e colocar no cemitério. O desejo de morte estão em seus corações, porque eles não querem o dono da vida, prefere a morte ao invés da vida. É algo sem lógica rejeitar a vida, mas é assim que está acontecendo com a maioria das pessoas. Elas preferem estar debaixo do poder de Roma, dos romanos. Foram o que os judeus disseram quando Jesus estava operando muitos sinais, dizendo: este opera muitos sinais, temos que fazer alguma coisa, porque senão virão os romanos e tirar-nos-ão a nação, tirar-nos-ão o poder, vão tirar o poder de nós. Então tem muitas pessoas que negam a Cristo o tempo todo e querem matá-lo. Os milagres não resolvem os seus problemas.
elas têm dentro do coração o poder da incredulidade. Esse poder da incredulidade é tão perigoso. É tão perigoso que faz a pessoa tirar suas próprias conclusões. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia não diz que o diabo tornou essas pessoas incrédulas, mas ele cega o entendimento de quem já é incrédulo, de quem não quer aceitar as palavras de Cristo. Aí o diabo completa a atividade. A pessoa já é incrédula. O diabo não tem condições nenhuma de tornar alguém incrédulo. Assim como ninguém tem condições nenhuma de si mesmo crer em Deus. Porque até a fé que ele quer que a pessoa tenha, é ele quem dá. Mas a incredulidade é a própria pessoa quando ela se fecha e diz: eu não creio nisso aí, eu não quero acreditar. Eu estou vendo que é verdade. Eu sei que a palavra de Cristo é a verdade. Já vi até milagres, já vi curas, já vi sinais, já vi prodígios, mas eu decido não crer. E aí o diabo faz o quê? Vai cegar o entendimento. E o entendimento tem olho? Tem. O nosso cérebro é a comparação do nosso entendimento. E ele tem olhos. E o diabo pode cegar os olhos do nosso entendimento. Para que vendo não enxergue. Para que ouvindo não compreendam. Ver é uma coisa. E enxergar é outra coisa. Tem gente que está vendo o milagre, mas não está enxergando. Porque não se aproxima com carinho e atenção para poder entender o que está acontecendo. Quando Jesus operou os milagres, eles faziam o que? Murmurar. Os espíritos de porco diziam: ele operou o milagre no sábado. Está contra a lei. Isso é um pecador. Foi o que eles disseram para o homem que era cego de nascença. Vai dar glória a Deus. Mas veja que quem te curou foi um pecador. Te curou no dia de sábado. Esse homem é pecador. E o ex-cego disse: ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Enquanto os que não queriam crer tinham aquele milagre da cura do cego como uma ofensa e algo diabólico, eles não queriam aceitar o Pai Celestial. Jesus está para ser entregue, para ser morto agora por esses homens que viram os milagres, viram os prodígios, mas não aceitaram, com medo de Roma. Qual é o seu medo de quando aceitar Jesus? O que é que vai acontecer com você? O que é que você teme muito? Por que é que você não aceita Jesus? O que é que mais lhe impede de aceitar Jesus como seu Salvador? O que é que lhe trava? O que é que lhe segura? Qual é o argumento que você tem para justificar do porquê você não quer servir a Jesus? São os romanos? São os privilégios que eles podem tirar de você? É o cigarro? É o vício? É a bebida? O que é que lhe segura? O que é que lhe impede de se entregar a Jesus Cristo? Você tem medo de perder privilégios. Quais são os privilégios que você teme perder? Imagine a pessoa rejeitar aquele que é o dono da vida por causa de migalhas, por causa de esmolas que os romanos têm para lhe dar. O que é que o romano lhe oferece? O uísque. Ontem eu estava vendo um vídeo de um cantor famoso, onde um fã subiu no palco para abraçá-lo e os seguranças vieram atrás e disseram: sai daí, homem,
E o cantor disse, não, deixe ele aqui. E aí, aquele fã gritou bem forte, eu sei que eu vou sair da festa, eu sei que eu vou ser tirado, mas eu consegui realizar meu sonho, que foi lhe dar um abraço, eu te amo, falando ao cantor. E o cantor disse, olha, você não vai sair da festa, nós somos humildes, você vai ficar aqui, pode voltar para o seu lugar. E aí disse, o que me chamou mais a atenção foi quando ele disse assim, agora dá 1 litro de uísque para ele aí, de graça. Eu vou presenteá-lo com 1 litro de uísque. O diabo, ele lhe presenteia com 1 litro de uísque dos melhores. O diabo lhe envia amigos para lhe dar cachaça, pagar cerveja para você. Porque você se apegou a esses romanos e diz, se eu aceitar Jesus, os meus amigos não vão nem falar comigo mais. Eu vou ter que desfazer as amizades. Eu vou ter que perder privilégios. O meu emprego, o meu patrão não vai aceitar quando eu chegar lá com esse negócio de Jesus, Jesus e Bíblia. Veja, meu amigo, que migalhas fazem você negar a Jesus e querer matá-lo. Ah, irmão, não quero matar Jesus, não. Toda vez que você rejeita Jesus, você implica em matá-lo, ou seja, eliminá-lo da sua frente. O que é matar uma pessoa? Não é tirar da sua frente? Não é rejeitar? Não é excluir? Era assim que eles queriam se ver livres de Jesus. Por que você quer se ver livre de Jesus? Jesus é tão bom. Jesus é tão maravilhoso. E por que você quer se livrar dele? Jesus está falando agora para aqueles que estavam lhe seguindo fielmente depois dos milagres. Eram poucos, eram apenas 12. Reuniões fechadas, Jesus fazia com eles apenas. Não falava mais abertamente, não falava em público, porque se tornou uma ameaça para aqueles que não queriam perder seus privilégios. Jesus está apenas com 12 homens, 12 seguidores. E um deles seria um diabo, que era Judas Iscariotes. Jesus está para ir embora da sua missão terrena, humana, e começa a confortar os corações dos seus seguidores, quando ele diz a frase famosa, não se turbe os vossos corações, creiam em Deus, creiam também em mim. Essa frase, Jesus estava passando para os seus seguidores, que iriam não mais ter a sua presença na terra, o seu carinho físico. Jesus estava para ir embora. Não se turbe. Jesus sabia que o coração dos seus discípulos ia ficar atribulados. Jesus sabia que o coração dos seus seguidores ia ficar atormentados e não iam suportar tamanha perseguição de morte. O mundo estava se virando contra os seguidores de Jesus também. Todos aqueles que fossem achados dizendo que Jesus era o Cristo seriam mortos nessa perseguição que iria se levantar contra os de Cristo. Talvez temendo isto, é que os fariseus não queriam aceitar a Jesus. Somente um fariseu, chamado Nicodemos, que recebeu a Jesus como seu Salvador e o defendeu em público em João 7,51, quando ele disse, não é justo que julguemos o homem antes que analisemos o ouçamos. Não se manda nossa lei condenar alguém sem antes ouvi-lo. Ouçamos-os primeiro. Nicodemos se tornou um pregador convertido da palavra de Deus, sendo fariseu, mas os demais fariseus
e demais amantes do mundo não queriam aceitar a Jesus com medo do que o mundo poderia lhes tirar. Jesus disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem pessoas que amam mais o uísque, amam mais as amizades, amam mais os familiares e parentes e amigos e família do que a Jesus. E Jesus disse: aquele que não deixar amor de pai, mãe, amigos, filhos, por amor de mim, não pode entrar no meu reino. Tem pessoas que ficam impedidas de aceitar a Jesus por causa dos parentes, Pai do Senhor, por causa de amigos. Quando você aceita Jesus, até o seu pai e a sua mãe podem passar a criar ódio de você, dependendo da religião que ele tenha. Amém, Pai do Senhor Jesus. E devido à religião que ele frequente, ele joga maldições sobre o seu filho, porque o seu filho passou a professar a fé em Cristo Jesus. E tem pessoas que dizem: eu prefiro agradar meu pai, eu prefiro agradar minha mãe, a aceitar Jesus, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou contrariar todos da minha família, e vai ter uma guerra dentro de casa, vai ter confusão, e eu não vou mais ter paz. Então eu prefiro viver na minha paz, mesmo sem Jesus. Ah, mas Jesus eu posso ter em casa, o pastor falou que Deus é Espírito, eu posso aceitar Ele em qualquer lugar. Ei, o diabo também diz isso. Você pode congregar de sua casa, você pode ficar em casa, não precisa ir para a igreja. O diabo quem está gostando é ele, porque você não vai ter um pastor para te ensinar a Bíblia. Ah, eu sou autodidata, eu aprendo sozinho. Quantos estão aprendendo sozinho e achando que beber vinho, uísque, cachaça está certo? E acabam entrando pelo mundo da bebedice e dando cabo no mundo da prostituição. Toda vez que Jesus tinha seus problemas, ele não ficava congregando sozinho. Ele não ficava sozinho o tempo todo, ele ia para também o meio dos discípulos. Jesus foi o primeiro a fazer uma igreja com 12 pessoas. Eram poucos, mas foi o suficiente para incendiar o mundo com a notícia da libertação e salvação por meio do Cristo Jesus. A libertação espiritual. Jesus não deixaria esses 12 homens sem uma palavra de conforto. Portanto, ele começa a falar no capítulo 14 do Evangelho de João, dizendo: não tenham medo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Cabe todo mundo. No céu cabe todo mundo que queira entrar através de Jesus Cristo, que é a porta. Cabe todos. Ele diz: se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar de vocês. E se eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei outra vez. Olha só. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Quando Jesus morre, ele ressuscita depois de 3 dias, vem para a terra e passa 40 dias com os discípulos. Essa foi a vinda, uma das primeiras vindas de Jesus, mas depois ele ascendeu os céus, voltou para o Pai completamente, e deixou a notícia que ele iria buscar o seu povo na sua volta, na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, 52, no abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados.
Queridos, essa mensagem de Cristo, ela é muito poderosa porque os mortos dos sepulcros haverão de ressuscitar. Seu avô, sua avó vão ressuscitar. Todos os mortos irão ressuscitar um dia para o juízo final. Uns para a vergonha, desprezo eterno e outros para a alegria da eternidade. Jesus consola com essas palavras e no versículo de número 4 ele diz: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Tomé aqui faz uma pergunta, duvidando, sem saber para onde Jesus iria, porque ele pensou que era um caminho de um destino geográfico, terreno. Para uma outra cidade, talvez Jesus está indo. A gente quer saber também o caminho. A dimensão que Tomé estava aqui era a dimensão da terra. É como muita gente. A gente está falando de coisas espirituais e ela na dimensão terrena, na dimensão humana, ainda está pegada às coisas da gravidade da terra. Jesus está falando das coisas celestiais, está falando de uma vida eterna, está falando de algo acima dessa dimensão atmosférica terrena. E Tomé ainda está ligado nas coisas da terra. No versículo de número 5, 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus usa a expressão famosa que está em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus Yahvé diz a Moisés para enfrentar o faraó, dizendo: diga que o eu sou, o que sou, me enviou a vós. Aquele Deus lá do Antigo Testamento é o mesmo Deus que está falando agora em forma humana para Tomé, dizendo: eu sou. Essa expressão em hebraico se expressa da seguinte maneira: Ami Hayá, que significa eu sou. Em grego, koiné, a expressão é ego emi, que significa eu sou. Jesus é o mesmo. Várias vezes aqui no Evangelho de João, Jesus diz: eu sou. Eu sou o caminho, agora ele está dizendo. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. Tem pessoas que dizem na faculdade que não existe verdade absoluta. Ei, Jesus é a verdade absoluta. Alguém que diz que não existe verdade absoluta já acabou de cair no erro de afirmar que existe. Porque se eu digo que não existe, eu estou agora mesmo afirmando uma verdade absoluta. Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Jesus é a salvação, o diabo é a perdição. Jesus é a luz, o diabo é as trevas. Jesus é a vida, o Satanás é a morte. Jesus é a ordem, Satanás é o caos, a desordem, a bagunça. Jesus é tudo para nós. O diabo não significa nada. Jesus é o caminho, o diabo é a perdição. Você precisa escolher qual caminho você quer seguir, qual caminho você quer traçar. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E você estará preparado? Se prepara, ó amigo, para se encontrares com o seu teu Deus. Isso é muito sério. Tu estás com medo de quê?
se aceitar Jesus agora? O que é que te amarra? O que é que te trava? Meu Deus, será que o que o mundo, os romanos, teus amigos, que te dão 1 litro de uísque ou uma dose de cachaça, de uísque, de cerveja, puderam te dar a vida? Será que eles têm condições de fazer isso? Jamais. Quando você estiver na miséria algum dia, Deus te livre dessa má hora, eles virarão as costas para você. Eles não poderão ir com você do cemitério para lá. Talvez até no teu velório eles poderão estar. E até com você no cemitério eles irão. Mas passou de lá, quem vai com você, meu amigo? A Bíblia fala que o pobre morreu e foi sepultado. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas o rico morreu e foi sepultado. Não diz que houve um cortejo fúnebre dos anjos, mas só diz que morreu e foi sepultado. E no Hades ele viu ao longe o pai Abraão com Lázaro no seu seio, e ele disse: molha a água aí no dedo, o dedo na água, e me refresca com a gota d'água na minha língua, que eu estou atormentado nestas chamas. E o pai Abraão disse: quem está aqui nos céus, no paraíso, não pode passar daqui para lá, e tão poucos que estão lá pode passar para cá. Está posto entre nós um grande abismo. Ei, o que te impede de aceitar Jesus? Que força é essa? Que poder é esse que te segura e te impede de aceitar a Jesus? Por que você quer se livrar de tanto assim de Jesus? O que foi que Jesus lhe fez de mal? Só porque quando você aceita Jesus, os seus amigos não lhe quererão mais? Os seus amigos não vão te ligar mais domingo pela manhã para jogar um baba? Os teus amigos vão olhar para você com um olhar de desdenho e chacota, irão zombar de você só por causa disso? Porque os seus parentes irão te rejeitar? Sua mãe e seu pai vai dizer: você não é mais meu filho? Só por causa disso você não quer Jesus? Só por causa disso? E o que é que essas pessoas poderiam fazer por você quando você ainda nem forma de vida tinha? Nada. O diabo envia os romanos e os romanos enviam os amigos para te ameaçar e te causar medo, insegurança e dizer: não aceita Jesus não, que é perigoso. Você vai perder privilégios. Você vai perder aquilo que você mais gosta. Os romanos te dizem nos seus ouvidos: nós vamos arrancar de você aquilo que você mais gosta. Aí você diz: agora não. Eu não quero Jesus agora. Deixa eu ficar mais velho, acabado, cheio de doença, que aí não tem mais jeito mesmo. Aí eu vou aceitar Jesus. Misericórdia! Alegra-te, jovem, no dia da tua mocidade. Celebra o Senhor nos dias da tua mocidade, porquanto virão os maus dias. E tu dirás: não tenho mais nele prazer. Tu queres deixar o resto para Deus e a maior quantidade para o mundo. O que foi que o mundo te fez de bom? O mundo só te traz derrota, meu amigo. Apesar dos prazeres, ele te leva à destruição. Ele te leva ao caos, à bagunça, à desordem, à imoralidade. O ato de prostituição é um ato tão feio e perigoso, terrível, que causa doenças venéreas, sexualmente transmissíveis. Mesmo você se relacionando com preservativos, você pode contrair gravidez indesejada, família desplanejada, com construções de destruição. Todo lugar você vai ter aflição, Jesus disse. Até na igreja, você casando com a serva de Deus, daqui a pouco ela muda a cabeça e se vira contra você. Tudo pode acontecer, porque no mundo tereis aflições, mas Jesus disse: não se turbe os vossos corações, tenham bom ânimo.
Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Não se turbe o vosso coração. Quem tem Jesus como prioridade não está preocupado em perder família, em perder riqueza, em perder tudo. Quando ela tem no seu coração a maior riqueza, quando ela tem no seu coração tudo já, que é o próprio Deus. Quando ela tem Jesus, ela tem Deus. Jesus não está falando aqui de vida terrena, está falando da vida eterna. Quando ele diz, eu sou a vida. Versículo 7, se vós me conhecesse a mim, também conhecerias a meu Pai, porque ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus não disse, ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem, apontando para ele mesmo. Porque ele diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. Eu e Deus somos um, disse Jesus. Jesus, ele é Deus e é um com o Pai em união hipostátase, que em grego quer dizer uma união entre o homem, Jesus, sendo homem e sendo Deus ao mesmo tempo. São duas pessoas diferentes, embora os dois é um só Deus, é o único Deus. Jesus até aqui não tinha apresentado ainda a terceira pessoa do Pai e do Filho, que seria o Consolador, o chamado Espírito Santo. Jesus aqui só fala dele e do Pai, mas lá na frente ele vai apresentar o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas os discípulos, seguidores, iriam conhecê-lo de verdade, porque habitaria com eles e estariam com eles, não os deixariam órfãos, que é o Consolador, a terceira pessoa da Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três são um. Quem não recebe o Filho não recebe o Pai. Quem rejeita o Pai não recebe o Filho. Quem vê a Jesus vê o Pai. E quem diz ter o Pai recebe o Filho. Algumas pessoas ensinam de casa em casa que Jesus não é Deus, e sim um Deus. Eu quero dizer nessa manhã que Jesus não é um Deus, mas é o próprio único verdadeiro Deus. Porque nós cristãos não somos biteístas, ou seja, não temos dois deuses, mas apenas um Deus. Está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outro Deus diante de mim, ou outros deuses. E se o próprio Deus Yahvé, Jeová, diz não terá outros deuses diante de mim, porque é que ele mesmo iria criar um outro Deus, a saber, Jesus. Ele não criaria jamais, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então Jesus não é outro Deus, como ensina a Bíblia do Charles Taze Russell, testemunha de Jeová, que ensina que Jesus é um Deus. O artigo indefinido um denota que Jesus é menor do que o Pai, no sentido absoluto. Jesus era menor do que o Pai quando ele disse, eu sou menor do que o Pai, no sentido relativo, porque ele estava em condição humana, e em condição humana jamais um homem pode ser comparado a Deus. Por isso que ele disse, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Mas em condição absoluta, em condição integral, Jesus é igual ao Pai. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Versículo 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai,
O que nos basta, disse-lhe Jesus. Estou há tanto tempo, olha só, quem me vê a mim vê o Pai. Estou há tanto tempo com vocês e não tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha aqui, a união hipostátase. União entre Jesus, homem, e o Pai, Deus. Ele é a completude, Ele é a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a união de todos os atributos do Pai em apenas um único homem. Jesus, com 33 anos de idade, é a manifestação do Pai em glória humana. Todos os atributos de Deus estavam em um único homem. Bondade, misericórdia, temperança, domínio próprio, mansidão, piedade. Tudo estava resumido, todos os atributos nessa palavra, glória do unigênito. Jesus é a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo de número 11. Versículo 10. Não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Quando as pessoas não queriam acreditar em suas palavras, ele dizia, apelando, crede pelo menos nas mesmas obras. Vocês não já viram os milagres, rapaz? Vocês querem o que mais? Crede ao menos nos milagres. Jesus fez os sinais e maravilhas, não porque ele precisava disso para provar que ele era o Cristo, mas sim por causa da incredulidade de muita gente. Porque o maior milagre Deus já fez, antes mesmo de qualquer outro sinal e prodígio, que foi a criação do universo, que foi a minha existência, que foi a tua existência, que é nos fazer enxergar com duas bolazinhas de carne dentro da cabeça, fazer a gente enxergar o mundo, fazer a gente caminhar, a gente andar, a gente se levantar. Isso para que milagre maior do que isso, do que esse ar que eu respiro agora? Mas a dureza do coração dos homens fez com que Jesus necessitasse de operar alguns sinais e prodígios e maravilhas, como a ressurreição de Lázaro, para que elas acreditassem. Jesus conhecia a dureza dos corações deles. Mas o que vai converter as pessoas não é os sinais, e sim a palavra. Porque a palavra vem antes de qualquer sinal. A palavra é Cristo, o Logos, que João disse aos gregos, no princípio era o verbo e palavra, e Logos é tudo a mesma coisa. Logos é a palavra do original do grego que significa verbo. Verbo é toda palavra que denota ação. Andar é verbo, caminhar é verbo, levantar é verbo. Levanta e anda, Jesus usava o verbo. Toma a tua cama, tomar. Andar, anda. Lázaro, saia para fora, sair, verbo sair. Ressuscitar, ressuscite. É o verbo ressuscitar. Jesus é o verbo que dá vida às plantas, que você bota uma semente, ela morre debaixo do chão e depois ela nasce numa árvore e sai vários frutos e folhas verdes. Jesus é o eu sou a palavra. Eu sou a palavra, o verbo que tem condições de soprar a terra e fazer a terra se movimentar a 1.666 km por hora, sem parar, sem diminuir nem aumentar a sua velocidade, em direção à praia de Itapuã.
Todos os dias a Terra gira sem parar no eixo imaginário, na velocidade de rotação, a 1.666 quilômetros por hora. A Terra nunca parou e nem nunca adiantou e nem nunca diminuiu a velocidade. Tem gente que diz que o tempo está passando rápido. Isso é engano. O tempo não passa rápido, meu amigo. O tempo passa de acordo com o tempo que Deus determinou. A 1.666 quilômetros por hora. A Terra gira em direção à praia de Itapuã, na velocidade de rotação. E no giro completo dá 24 horas. A Terra está girando na velocidade certa. Não aumenta e nem diminui. Porque se ela aumentasse em 10% a sua velocidade de rotação, ó, nós teríamos ventos de até 400 km por hora e até as casas aqui, os apartamentos desabariam. Os ventos arrancariam tudo, ninguém ficaria em pé. Um ventozinho pouco aqui que estava dando, as cadeiras estavam caindo. Imagine um vento a 400 km por hora. A Terra não diminui, ela está a 1.666 km por hora, segundo a ciência. Não aumenta, o tempo está indo certo, é você que se ocupa demais, desenvolve transtorno de ansiedade, porque você quer dar conta de tudo. Esquece o principal, a palavra de Deus. Você não vem ao culto porque diz: eu estou ocupado, eu tenho muita coisa para fazer. Você esquece o principal. Você esquece o principal. Você diz: eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu vivo na correria. O tempo está passando rápido, passou rápido o horário. Não, o tempo passa certo. Não aumenta. A Terra não acelera a velocidade. Deus não acelera a velocidade da Terra para nada. Desde o dia que o mundo foi mundo, Deus estabeleceu uma velocidade exata para ela e mantém até hoje. Se ela diminuísse a velocidade em 10%, nós teríamos um vento, nós teríamos um calor, melhor dizendo, de até 80 graus ou 100 graus. Seria um calor tão grande que as águas dos rios e dos tanques e do mar se elevariam a um calor tão grande que ninguém suportaria e mataria todos os peixes. Todas as pessoas morreriam do calor. Mais de 80 graus, insuportável. Grau suficiente para fazer uma água borbulhar. Quando você bota a água no fogão, na panela, ela borbulha a 100 graus Celsius. Então, meu amigo, não vai diminuir o tempo e nem vai adiantar. O tempo está cronometrado por Deus no seu Kairós, diante do seu governo. Aquilo que não é para você ter, você não vai ter. E aquilo que você quer, Deus quer que te dá, você vai ter se você estiver na posição dele. Basta você somente ficar na posição que ele quer, no meio dos discípulos, fazendo a vontade de Deus. Deus está falando contigo nessa manhã. Abandone os pensamentos dos romanos. Eles não poderão te dar vida. Eles não fizeram nada por você, a não ser te oferecer um copo de cachaça, a uma dose de uísque, ou até mesmo 1 litro de uísque, ou te pagar uma cerveja. Os teus amigos não prestam. Eles só querem te levar para o mesmo caminho aonde eles estão indo. Você está rejeitando Jesus por causa dos amigos, por causa dos parentes. Por causa de que você não quer aceitar Jesus? Por que você elimina Jesus todos os dias da sua vida? Porque aquele que não é com ele é contra ele. E que com ele não se ajunta, espalha. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Eu sou uma pessoa boa, irmão. Judas também era pessoa boa. Mas o coração dele, apesar de ser espiritual, era um coração satanizado. Judas gostava de ajudar os pobres. Quando ele disse a Maria, era bom que vendesse esse óleo de perfume para dar aos pobres. Coração bom, mas satanizado. Satanás também tem boas intenções. Judas traz Jesus com um beijo. O beijo é um ato de bondade, de carinho e afeto. Mas o coração satanizado, esse beijo fica profano.
Suas ações boas não te levarão ao céu, não te salvarão, somente vindo dos céus. De Jesus é que você pode ser salvo. Você não pode ser salvo pelas suas boas ações. Até no inferno as pessoas terão boas ações, meu amigo. O homem rico que morreu disse: manda avisar lá na terra que eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá. O negócio aqui está pegando, o bicho está pegando aqui, não deixa esses irmãos meus vir para cá. Boa intenção, coração bondoso, mas satanizado, uma bondade espiritual de Satanás. Você acha que vai ser salvo pelas suas obras? Não vai. De jeito nenhum. Não tem condições. Seu coração pode até ser bom, ser piedoso. É um dom que Deus te deu, mas você está alimentado por uma fonte satânica que faz você perder a sua salvação. Porque rejeita Jesus. Rejeitar Jesus significa matar Jesus. Ou você o aceita, ou você o mata. Todos os dias, se você não nega Jesus, você está matando Jesus. Na verdade vos digo que Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Nós recebemos de Deus o poder de curarmos os enfermos, limparmos os leprosos e ressuscitarmos também mortos. De graça recebeis, de graça dai, disse Jesus. Por isso que pelo poder dessa palavra, nessa manhã, você que está ouvindo está recebendo libertação. As obras que Jesus fez, também nós, discípulos de Cristo, faremos, até maiores, ele disse. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Tem muita gente que pede errado, porque pede coisas para gastar com seus próprios interesses pecaminosos. Então não vai receber. Você só recebe aquilo que está no plano de Deus. E tudo que você pedir no plano de Deus, Ele vai fazer por você, porque Ele diz: tudo que pedis em meu nome, eu o farei. Isso é promessa. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Olha só. O mandamento de Jesus é só um: amará o teu próximo como a ti mesmo. Amai uns aos outros assim como eu vos amei a vós, como ele disse em João capítulo 13, versículo 44. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é outro da mesma espécie, não é outro diferente, é outro do mesmo tipo. Consolador. O Espírito Santo consola nos momentos de aflições e angústias, para que o Espírito Santo, que é o Consolador, fique com vocês. O Espírito Santo de Deus, ele está na minha vida. O Espírito Santo de Deus pode estar na sua vida, se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e não temer o que os teus amigos podem fazer contra você, se por um acaso você aceitar Jesus. Os romanos ameaçavam os judeus, e se eles aceitassem Jesus, confessassem Jesus como Cristo, eles seriam mortos. Escravizaria-os, tiraria os seus privilégios. Qual é o seu medo de aceitar Jesus? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará com vocês. Não vos deixarei órfãos, ou seja, vocês continuarão tendo um Pai celestial. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
E o Pai, meu Pai, o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Deus faz lembrar das suas palavras através do que Ele tem dito. Tem muita gente que quer pregar a palavra de Deus, mas não lê a Bíblia. A palavra de Deus, ela precisa ser lembrada de acordo com aquilo que você viu ou ouviu. Não tem condição de você falar algo que você não ouviu. Por isso que Jesus diz, o Espírito vos fará lembrar. O Espírito vos fará lembrar. E não diz, o Espírito vos dará as palavras à toa. Os discípulos ouviram de Jesus e viram, então eles tinham condições de testemunhar. Para você ver e ouvir, você tem que se aproximar do que Jesus está falando através das Escrituras, através dos Evangelhos, que significam boas novas. Que o Espírito Santo é quem vai fazer lembrar. E Jesus deixa a paz. A mensagem dele é de paz. E ele diz, eu não dou como o mundo dá. O mundo também dá uma paz, mas é uma paz falsa. E ele diz, se vocês me amassem, vocês se alegrariam, porque eu disse que vou para o Pai. Os discípulos não queriam perder Jesus, porque pensavam ainda que Jesus iria tomar o poder de Roma. Por isso eles ficaram tristes quando Jesus disse que ia morrer. Mas Jesus fala, o príncipe deste mundo está se aproximando, vamos sair daqui. Ele não tem nada a ver comigo. Vamos levantar daqui. Essa é a anunciação de Jesus, que ele vai ser entregue e que os discípulos não ficassem atemorizados com o que iria acontecer depois que Jesus subisse. Jesus garantiu segurança. Jesus garante segurança para aqueles que o aceitam, para aqueles que o professam, mesmo não tendo a presença física, material, mas nós temos a presença espiritual do Espírito Santo, que é o Consolador, e ele está aqui para nos abençoar e dizer, não se turbe os vossos corações. O Senhor está contigo. Não tenha medo. Não tenha medo da doença, não tenha medo da dor, do desemprego, da fome, da perseguição, do que os teus amigos até poderão dizer se você receber o Espírito Santo. Não tenha medo. Receba o Espírito Santo nessa manhã. Aceite Jesus como seu Salvador. Amém. Vamos agradecer a Deus por mais uma Escola Bíblica Dominical desta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar o nosso irmão Magno para estar fazendo essa oração e agradecendo ao Senhor Jesus por mais uma ministração de Escola Bíblica Dominical do Sol Nascente. Oremos em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor da glória. Muito obrigado.